Olá, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast. Hoje eu trouxe uma pessoa super especial, é uma grande amiga minha já de muitos anos, é a Vivian Malva. Vivian, seja muito bem-vinda. A Vivian, ela é naturóloga, ela é mestre em saúde ambiental e ela é docente na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, e ela tem especialização tanto em aromaterapia como em medicina tradicional chinesa. Vi, obrigada por você ter vindo compartilhar o seu conhecimento e toda a sua experiência aqui nesse episódio do podcast. Estou muito feliz da gente poder conversar hoje. E, Vi, se apresenta, conta aí para o pessoal a sua história, como foi que você caiu na naturologia, na aromaterapia. Conta um pouquinho para a gente dessa sua jornada. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Eu acompanho bastante o seu trabalho, acho muito gostoso, né? Acompanhar o seu crescendo na aromaterapia, todo o seu trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Bom, eu tenho uma trajetória, né? Ela é bem diferente, né? Porque eu tive uma primeira vida, né? Bastante voltada para a área de exatas, né? Eu me formei em computação e trabalhei nessa área durante muitos anos, né? Até o momento em que eu fiquei muito estressada e aquela coisa que o Dr. Bá fala é verdade, né? As doenças vêm para nos acordar, né? Para fazer a gente entender algumas coisas na vida. E aí eu comecei a estudar essa área da saúde, comecei a gostar, me interessar e fui descobrir o curso de naturologia, né? Em 2006. E esse curso a profissão de naturologia, né? Ela é uma profissão basicamente assim, ela é muito recente, né? Ela já tem mais de 20 anos, mas perto das outras ela é bem recente. E a naturologia, ela parte aí de uma premissa, né, de buscar uma forma de olhar para o indivíduo como um ser integral, né? A gente vem construindo aí um conhecimento biomédico, né, que cada vez está mais fragmentado, né? Cada vez está mais especializado, né? E o cuidado também ficou fragmentado, né? Então, acho que a naturologia ela veio para quebrar um pouco esse paradigma, né? E a ideia da naturologia é que a gente seja capaz de ajudar a pessoa a, a tentar recuperar, né? Ou lembrar o corpo dela de como é ser saudável, né? Dentro do histórico dela, dentro da, da constituição dela, da história de vida dela. Então, e para isso a gente usa as práticas integrativas, né? E lá na faculdade a gente ensina várias práticas, as práticas que nós chamamos de práticas, as práticas comuns, né, que a gente ouve tanto falar de massagem, reflexo, aromaterapia, terapia floral, fitoterapia e as medicinas vitalistas, né, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica. Então, eu tomei contato com aromaterapia na faculdade, né? E foi meio que uma paixão assim desenfreada, né? Falei, é nisso que eu quero, esse é meu caminho, os aromas são o meu caminho, né? Lógico que eu também sou apaixonada pelos florais, pela medicina tradicional chinesa, que acabou sendo meus 3 pilares de atendimento, né? A gente não consegue se especializar em tudo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, né? E aí eu fui fazer cursos de especialização, fui viajar, fui conhecer outros lugares, e aí esse caminho se formou na minha frente, é o que eu sigo até agora e que me faz feliz, né? Eu acho que isso
é com que eu me trato também. Então, é um caminho pessoal e um caminho também que eu tento levar para as pessoas. Bacana. Ouvi, só para a gente contextualizar, explica um pouquinho assim, o que é a naturologia e como que é essa relação da naturologia com a aromaterapia, como que isso se desenvolve? Então, a naturologia, ela acabou se desenvolvendo não só aqui no Brasil, mas nos outros lugares também. Tanto que aqui no Brasil tem uma particularidade, porque lá fora, né, nos outros países, chama-se naturopatia. Quando veio para o Brasil, o pessoal que montou o curso falou, nossa, patos lembra doença, né? Então, escolheu-se o nome naturologia, né, porque era o estudo das ciências naturais, né? E tem muita confusão, porque muita gente fala assim, nato quê? Natureza, né? Você trabalha com o quê, né? Mas, na verdade, a proposta da naturologia é essa, né? É a de suscitar essa capacidade inerente da pessoa, né? De buscar a homeostase no corpo, de buscar o equilíbrio do corpo, né? Ou seja, eu não vou fazer meu trabalho focado no sintoma, né? Ou tratar o sintoma. Eu vou tratar o indivíduo, né? E a gente vai trabalhar através de várias técnicas, como essa recuperação de saúde, né? E como é que o corpo, né, como é que a gente pode trabalhar a prevenção e a promoção da saúde, tratando a causa, né? Não tratando o sintoma. E a aromaterapia, ela cabe bastante, né? Porque de todas as técnicas, eu acho que a aromaterapia ela é muito contundente quando a gente fala na parte física, né? Porque nós dentro da naturologia, a gente trabalha com toda a parte multidimensional da pessoa, né? A gente trata o físico, mental, emocional, né? Todos esses níveis. A aromaterapia ela é muito eficiente na parte física, por toda a parte química dela, né? Assim como também na parte do psicoaroma, que a gente trabalha a parte emocional e a parte mental. Então, ela por si só, ela é uma disciplina muito completa, né? E ela se casa super bem. Eu trabalho muito da aromaterapia com a acupuntura, né? A gente tem feito muitos trabalhos, trabalhando os meridianos com determinados óleos, trabalhando alguns pontos, né? Então, o naturólogo acaba fazendo essa conversa entre as diversas técnicas, né? Então, a aromaterapia, ela se casa muito bem com tudo, né? É porque ela vem também dessa visão integrativa, né, Vi, que você pontuou Exato. aí pra gente. Então, Vi, mas me conta o que agora, falando assim sobre a sua parte de docência, o que leva uma pessoa a querer ensinar aromaterapia? Conte-me o que levou você para esse caminho. Pois é, você sabe que assim, quando eu comecei a aprender aromaterapia, e eu acho que você partilhou disso comigo também, porque eu já vi você fazer vários cursos, né? Você aprende o básico, você aprende como é que funciona, não sei o quê, mas aí você começa, poxa, mas como é que eu faço sinergias, né? Como é que eu misturo óleos essenciais? Qual é a técnica para isso? Existe uma técnica, né? Como é que eu faço para juntar? Eu tenho que olhar só a nota aromática? Eu tenho que olhar se é nota base, se não é? Eu tenho que ver a parte química, né? E aí, o meu maior questionamento, né, nessa época, depois que eu fiz os cursos, tudo, era exatamente assim, duas coisas básicas, né? Uma era essa questão de como fazer as sinergias,
Quando é que eu uso um óleo? Quando é que eu uso 3? Por que Eu eu preciso lembro que a usar? gente chegou a conversar sobre isso há Sim, a gente, muito tempo muito tempo atrás. atrás, né? Será que eu preciso juntar, né? Será que um óleo só, se eu focar, né? Aí essa é uma das coisas. E a outra coisa era a questão mesmo da química, né? Porque a gente não tinha muita informação sobre a química. E eu nunca tinha estudado química, porque o meu trajeto é muito maluco. Eu sou aquariana mesmo, né? Porque eu fiz secretariado, então eu nunca estudei física e química no colegial, nunca vi. Aí eu fui fazer uma faculdade de matemática pura, que também não tinha física nem química. Então eu não tinha nenhum instrumento para isso, né? Então, conclusão, eu comecei a pegar aulas na internet de química orgânica, né? Fui estudando, e aí eu comecei a comentar isso com as pessoas, e as pessoas falavam, por que você não faz um curso disso? Né? Porque eu também não sei. Aí eu montei um curso de química orgânica, não era um químico, não era de óleo essencial. Fui ensinar química orgânica e fui explicar como é que, né, que dentro daquela tabela enorme de elementos, na química orgânica a gente só trabalha com 6, né? E com base nesses 6 você constrói tudo que existe, né? E aí você começa a olhar cada óleo com uma composição, cada óleo com mais de 200 componentes químicos, né? Cara, sabe, não foi uma coisa assim, uma coisa puxando a outra, né? Aí comecei a desenvolver esse curso, aí depois comecei a observar que as pessoas tinham algumas dificuldades, né, nessa parte da sinergia. Então, a minha vontade não foi criar cursos que já existiam, né? Eu queria criar coisas que complementavam o que já existiam. Essa foi grande questionamento interno, né? E aí eu estava num processo meio que assim, finalizando, né, aquele meu outro caminho, né? Porque também não dava para eu largar tudo que eu tinha construído a vida inteira para começar na saúde, né? Então, 2015 foi um ano muito especial para mim, porque eu me aposentei e fui convidada para dar aula lá na EMB, né? Então, comecei a dar curso lá, comecei na área de medicina tradicional chinesa, né, que era a minha especialização, mas depois logo vagou a disciplina de aromaterapia e eu assumi, estou até hoje lá. E é muito. Aí entra numa outra. Um outro aprendizado, porque você dá um curso, por exemplo, básico de aromaterapia, né, você tem um conteúdo para dar. Na faculdade, eu dou esse curso básico, né? Mas eu brinco com os alunos, porque eu falo, gente, eu gostaria de fazer o curso agora, porque eu dou para eles tudo o que eu estudei, né? E essa é uma coisa que eu não sei explicar, mas a gente observa nessa atividade, né, de dar aula todo dia, né, ou toda semana para uma turma, você percebe que assim eles já vêm sabendo algumas coisas. É como se eles incorporassem, né, algumas coisas. Então, sei lá, eu dou aula de destilação, né? Ou de formas de obtenção de óleo essencial, por exemplo. Lógico que eu dou essa aula, né? Eu vou organizar todo o conhecimento para eles. Mas o que antes eu fazia em 3 aulas, agora eu faço em meia, né? Porque eles já ouviram falar, eles já viram algum podcast, eles já ouviram alguma coisa, eu só organizo. E aí, a cada semestre, né, tem mais necessidade de colocar mais coisas. Claro que eles saem tendo que estudar, tendo que aprender, porque sempre tem muita coisa para aprender, né? Nunca vou ser capaz de dar tudo num curso de um semestre, né?
Mas é muito interessante observar isso, esse caminho da educação, porque uma coisa é você dar um curso, outra coisa é você dar um curso regular, né? Dentro de uma estrutura que, por exemplo, eu não preciso abordar a parte de fisiologia, eles têm uma matéria de fisiologia, né? Então, patologia também, eu não tenho que abordar isso dentro da minha matéria, mas minha matéria é muito focada no cerne da aromaterapia, né? Então, eu estou sempre estudando, estou sempre trazendo mais novidades. E aí é isso que me move na educação, né? Eu acho que é cada vez mais poder contribuir com coisas novas, né? Contribuir com aquilo que eu pergunto e eu não tenho a resposta. Então, Sim, isso é é muito isso que eu legal, tiro. Vi, porque eu também tenho esse raciocínio de tentar ver o que foi falho, né? O que a gente não, assim, o que eu não tive oportunidade de estudar quando eu comecei, eu também tento colocar isso, né, para as alunas hoje, né, para as pessoas que vêm estudar. Então, eu super te entendo, assim, também é um dos meus motores. Ouvi, e aí, frente a essa experiência que você tem como docente, como que hoje, né, assim, pelo que você contou, você já respondeu uma partezinha dessa minha pergunta, então eu vou pedir para você aprofundar, porque, assim, pelo que você disse, os alunos estão vindo com mais informação, o que é motivo de muita alegria para o meu coraçãozinho. Então, como que você vê, assim, a educação de aromaterapia hoje no Brasil? Como que você enxerga o hoje e o como isso vai se desenvolver daqui para frente? Essa sua pergunta me dá assim uma abertura para falar muita coisa, porque eu acho assim, a época que nós aprendemos aromaterapia, né, Estela, a gente tinha tanta dificuldade, a gente não tinha livro, né? A gente Não tinha que tinha. sair caçando livro, a gente ia viajar para comprar livro, a gente ficava caçando todos, Dependia de quem trouxesse para a gente o dependia de quem livro. trouxesse. Não Nossa, tinha era óleo. terrível. A gente não tinha óleo, é verdade. Exato. Então, eu falo para os meus alunos que eles são assim, eles estão num momento muito especial, como eu acredito que é o momento da aromaterapia no Brasil, né? Porque hoje a gente tem óleos, né, de grandes fabricantes, óleos muito bons. Nós temos, né, todo esse trabalho aí que o Lázaro está fazendo de tradução de livros, não só da tradução, mas ele tem todo o cuidado também de criar uma forma de tradução coerente entre os livros, né? Então você não acha nomes de óleos diferentes, ele procura, né, manter uma qualidade ali na tradução, então o pessoal tem o que buscar, né, onde eles têm o que ler, eles têm olhos, né, e, e o momento que a gente está é um momento de expansão, né? Agora, como todo momento de expansão, também tem grandes desafios, né? Então, a gente tem as empresas de marketing multinível vindo para o Brasil, divulgando óleos essenciais de uma forma massiva, né? Que eu acho ótimo, né? Mas a gente, como estudioso de aromaterapia, né? Lógico que a gente fica bastante preocupado com a forma, né? Eu acho que se expandir, ótimo, tem que usar, tem que crescer, tem, é uma coisa maravilhosa, lógico, né? Mas eu acho que tem que ser feito, né, com cuidado, dentro dos critérios de biossegurança, sabendo usar. Então, a educação aqui no Brasil, ela tem, nós temos professores maravilhosos, né? A gente tem vários cursos aí que estão no mercado há anos,
e são bastante conhecidos, poderia até enumerar, só não vou enumerar para não esquecer de nenhum, Mas tem cursos muito bons mesmo. mas a gente tem cursos maravilhosos então você pode estudar, fazer uma formação, pode, né? Dentro de repente de um curso como a naturologia, você pode fazer um curso livre, pode, né? Você pode fazer módulos, né? Estudar e estudando conforme você pode, né? Então acho que a, a, a diversidade ela está muito grande, né? E ela também está se desenvolvendo bastante. Então, a gente tem áreas aqui no Brasil, por exemplo, a psicoaromaterapia é algo que eu acho que me fascina também, né? A gente vê tantas linhas. A gente tem os 13 aromas, tem a parte da Andrea D'Arco, a gente tem aí várias linhas que estão se formando aqui no Brasil, não estão sendo trazidas de fora, né? Então, a gente está vendo aí muito crescimento nessa área. Então, é uma área muito profícua, muito aberta, né? Mas eu acho que tem que ser feita dentro de uma qualidade, né? Por isso que eu divulgo bastante a Abraroma, né? A Associação Brasileira de Aromaterapia. Lá foram feitas várias reuniões. A gente tem hoje o Certe Aroma, que é um certificado, né? Simbólico, né? Ele não tem um caráter regulatório, porque a gente não tem a profissão regulamentada, né? Mas é uma forma, né, da gente estabelecer alguns critérios do que é um aromaterapeuta, né, que poderia se considerar um aromaterapeuta formado, né, com uma coisa básica, uma carga básica de horas de estudo, o que ele deveria estudar, né? Qualquer pessoa pode entrar lá no site da Abraroma, entrar e ver essa grade, né, que foi montada lá. Eu fiz parte de um pedaço disso, né? Eu não montei a prova, mas essa parte, né, dos critérios, tal, eu ajudei um pouco a fazer. Que não é, a ideia não é de forma alguma restringir ou dizer, você é aromaterapeuta, você não é, né? Não é isso. Mas tipo assim, eu quero ser um aromaterapeuta. O que eu preciso saber para ser um bom aromaterapeuta, né? Porque esse é um trabalho na área da saúde, né? E para ter esse cuidado, para eu olhar o outro, né, olhando todas as dimensões do outro, eu preciso saber. Eu preciso saber um pouco de fisiologia. Eu preciso saber quando vem uma pessoa, tratar uma pessoa que vem lá no seu consultório porque ela está com enxaqueca é uma coisa. Agora, as pessoas não vão no seu consultório porque elas estão com enxaqueca. Até vão, mas a maioria não vai. A maioria chega lá com multiqueixosa, né? Ela tem um problema de dor nas articulações, ela também tem problema de ciclo menstrual, ela está sempre muito ansiosa. Então, assim, como é que eu trato tudo isso? Né? Então, essa visão, né? Veja, eu acho que é esse o principal intuito, né? Quando a gente fala de educação. Como é que a pessoa que eu formei, ela está pronta para cuidar do outro, né? Porque eu acho que é esse o ponto principal. Não é conhecer os olhos. Conhecer os olhos é só uma parte da coisa, né? Você saber cuidar do outro tem uma responsabilidade muito grande, né? E é nisso que eu falo sempre e eu tento honrar, né, quando eu ensino aromaterapia, né? Saiba que você você adora estudar aromaterapia? Então eu vou te dar uma boa notícia, você vai estudar o resto da vida. Vai mesmo, né, Vi? Eu sempre gosto de reforçar isso, que a aromaterapia ela é muito além
do óleo essencial, né? Eu acho que, sei lá, o óleo essencial é 10%, na verdade, do que é a aromaterapia, né? E a gente só descobre essa complexidade e tudo que envolve aromaterapia depois que a gente entra nesse universo. Porque o primeiro contato que a gente tem é o aroma, né? Você sente aquele aroma, ele te faz bem e você acha que se restringe aquilo. E isso é o que dá, às vezes, o caráter que as pessoas acham que, isso é fácil, é só eu abrir um livro, ver para que serve aquele óleo ali, e se eu estou com dor de cabeça, eu uso o hortelã-pimenta. E as pessoas acabam criando esse conceito equivocado dessa facilidade do uso, né? Só que, na verdade, são muitos outros fatores, né? E essa questão que você colocou da multiqueixa, ela vem aumentando com uma exponencialidade muito grande, né? As pessoas vêm, não só pelas questões físicas, mas por todas as questões emocionais que vêm atreladas aos quadros físicos também. Então, o profissional, ele precisa se especializar cada vez mais no ser humano, né? E a ferramenta, ela vem para cuidar daquele universo, daquele ser humano, né? Ô, Vi, então falando de ser humano e falando dessa questão da educação, como que você vê, assim, hoje a questão da pesquisa científica no Brasil, voltado para essa parte da aromaterapia? Porque tem bastante coisa, mas ainda tem muita coisa faltando, né? Eu acho que se a gente fosse fazer um comparativo, Vi, não sei se você concorda comigo. Você já viu aqueles desenhinhos na internet que eles mostram um iceberg e a gente vê só aquele pedacinho em cima da água e aquela montanha? Para mim, a aromaterapia é a montanha que está ali embaixo, né? E a pesquisa científica, ela está ali na base daquela montanha que a gente nem enxerga. Como que está esse desenvolvimento hoje da pesquisa científica? Então, quando a gente fala de educação, né, eu acho que o auge, né, disso é você poder falar das pesquisas, né? Porque, como eu falei, né, até tô aqui comentando, me veio isso agora, né? Como eu comentei que eu comecei a dar aula por, né, ter perguntas que eu não conseguia responder. A pesquisa, ela vem para isso, né? Tudo que orienta uma pesquisa é uma pergunta, né? Basta eu ter uma pergunta e às vezes essa pergunta ela é exatamente esse pico, né? Que você está enxergando e ela esconde uma montanha por trás, né? E hoje, assim, quando você busca por pesquisa e óleo essencial, né, na internet, você vai achar muita coisa. Até porque nós não podemos esquecer que a aromaterapia, ela busca, né, o uso dos aromas para um uso terapêutico. Mas os aromas, eles são usados, os óleos são usados para muitos fins, né? Então, tem muita pesquisa na área farmacêutica, tem muita pesquisa na área da agronomia, né? Tem várias pesquisas sendo feitas dos óleos essenciais também na agricultura, né? Então, por eu estar na área acadêmica, né, eu tenho acompanhado algumas coisas que eu acho interessantes de comentar, né? Eu acho que vou aproveitar até para divulgar, mas assim, nós temos todo esse trabalho da medicina complementar no Brasil, né, que todas essas técnicas, incluindo a aromaterapia, estão na PNPIC, né, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas. Nós temos lá várias práticas, né? E muita gente fala, faltam evidências científicas, né? Então, nós montamos, nós não, né? Eu sou uma das pesquisadoras, mas não fui eu que montei. Foi montado um consórcio acadêmico, né? MTCI, que agora é Américas também, que tem esse objetivo, né? De buscar evidências científicas nas práticas integrativas, né?
E por que que é importante? Porque a hora que eu vejo lá um óleo, né? Como você disse, tal óleo serve para quê? Né? Essa pergunta, ela é muito capciosa, né? Porque como a gente falou, a aromaterapia ela é muito multidimensional, ela não serve só para uma coisa, né? Então, na área na área da aromaterapia a gente fala isso é você medicalizar a aromaterapia, né? Então, realmente eu fico bem incomodada quando a pessoa chega e fala assim, mas que óleo que eu uso para pôr na acne, né? Não importa qual é o óleo que você usa para acne, importa qual é aquela pessoa que tem acne, né? Quais são as circunstâncias que levam ela a ter uma acne mais intensa, quando que fica pior, né? Quais são os fatores que levam ela a ter aquele acne? Às vezes eu escolho um óleo pelo fator emocional, não pelo fator dele ter uma química que vai tratar aquela acne, né? E aí o que acontece? Nós temos na pesquisa científica muitas pesquisas falando sobre, assim, vou dar um exemplo, óleo essencial para Escherichia coli, né? A gente consegue hoje achar nos livros e achar nas pesquisas uma lista de óleo essencial que foi já trabalhado com pesquisas in vitro, né? Daquelas bactérias. Então, eu pego a Escherichia coli, coloco lá tal óleo, tal óleo, tal óleo e vejo a efetividade do óleo. Né? Nós sabemos que nós temos óleos maravilhosos, antibacterianos, né? Antivirais, e tem resposta, claro. E essas pesquisas estão todas lá, né? Mas dentro de um efeito terapêutico, né, para uma pessoa, então a pessoa que desenvolve, sei lá, Escherichia coli com frequência, com reincidência de Escherichia coli, né? Qual seria o melhor óleo para usar para ela? A gente não tem uma pesquisa que fale disso, né? Então, assim, a gente precisa de mais pesquisas em vivo, que a gente fala, né? E essas pesquisas, elas são demoradas, porque você precisa primeiro conseguir um comitê de ética, né? Aprovar isso num comitê de ética, né? Porque ele tem que passar por toda uma estrutura, não pode ter riscos, etc. Tem que ter um financiamento. Então, não é que não tenham pesquisas, nós temos pesquisas interessantíssimas, mas não são ainda numa quantidade que a gente quer, né? E os óleos só fazem crescer, porque toda hora a gente... olha, você já viu? Tem óleo de copaíba, óleo de pindaíba, óleo de pimenta rosa, toda hora aparece um óleo novo, né? Então, eu acho que ter pesquisas na área, né? Criar essa rotina de pesquisas, né? Eu acho que é um próximo passo aí que a gente tem que olhar, tem que se apropriar disso, né? A gente tem que parar e olhar que é uma área que precisa, sim, de pesquisas para a gente poder se aperfeiçoar e responder perguntas que nós não sabemos responder ainda. Né? E eu acho que é um segmento também, né, Vi, que ele pode ser muito próspero, porque uma coisa que eu noto é que eu acho que por essa questão da aromaterapia ela ter ficado mais conhecida nos últimos anos, ela também está chamando a atenção de profissionais da área da saúde. Então, eu percebo um aumento de enfermeiras, de terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogas, né? Todas essas profissões que já são regulamentadas dentro da área da saúde, esses profissionais já estão se interessando pela aromaterapia. Então, você unir a aromaterapia com essa formação regulamentada que você tem e seguir para essa área da pesquisa científica é uma carreira muito promissora, né? E eu acho que abre uma possibilidade de destaque muito grande, porque como não tem ninguém fazendo, o que a gente perde? O fato de ter um histórico para a gente se basear. Mas você ganha
a entrada no como é que é? Você pegar o facão e ir desbravando a mata, né? Desbravando a mata. É desbravar a E mata, pegar a isso. gente percebe que existem muitas pesquisas, né? Principalmente na parte farmacológica dos óleos essenciais, tem muita coisa, né? Às vezes eu não dou conta, às vezes, vou procurar alguma coisa, se a gente acha muita coisa. Mas associar isso com o nosso conhecimento terapêutico, né? É Ainda algo que a precisa gente ser desenvolvido, né? podem dar pesquisa, né? Lindíssimas. E É. é uma forma de você responder, né? Outra coisa que eu acho importante é a gente entender que a pesquisa científica ela pode responder as perguntas que a gente não sabe responder, como a gente também pode saber o que para que aquele óleo não serve, né? Às vezes eu posso ter uma pesquisa que ela é muito, a gente começa, todo pesquisador começa querendo achar aquilo que a gente foi procurar. Mas achar aquilo que a gente não foi procurar também é um resultado, né? Às vezes, um mau resultado da pesquisa não é divulgado, mas saber que um óleo não pode ser usado para uma determinada coisa também é importante, né? É uma veia da pesquisa científica que a gente não costuma falar muito, né? Porque a gente A fala, gente eu sempre fiz vai uma pelo lado pesquisa, positivo da coisa, né? a gente É vai pelo difícil a lado gente ter positivo. essa perspectiva. Você realmente tem razão de levantar esse ponto, viu? Importante. É. É que, por exemplo, lá na faculdade a gente trabalha, tem um trabalho de conclusão de curso, né? E a gente tem que trabalhar, às vezes, com a frustração de não ter achado aquilo que a gente queria. Mas que bom que a gente fez, porque ninguém mais vai procurar aquilo, né? Aquilo ali Sim. não deu certo, aquela hipótese estava errada, né? E a gente, às vezes, acha isso que é ruim. Não é ruim, é bom, né? É bom saber que aquele caminho não é por ali, né? Sim, aí você cria um novo, né? Cria um novo, exatamente. Ouvi, e para a gente encerrar, o que, assim, uma mensagem rápida sua, como você lida muito com pessoas jovens, né, que estão começando ali a carreira de estudo, a carreira profissional, o que você deixaria de mensagem para quem está começando a estudar aromaterapia? Assim, aquela mensagem, se alguém tivesse me falado isso quando eu comecei. Eu acho que assim, a aromaterapia é uma disciplina maravilhosa. E eu acho que se você sentiu esse chamado, né, assuma isso com todo o seu coração e estude, né, não deixe de estudar, de conhecer, de ir atrás dessas. Sempre tem uma, uma coisa nova sobre alguma planta que você não sabe, né? Uma história, um mito, uma verdade, uma composição química diferente. Deixe as plantas seduzirem você, porque é muito gostoso, né? É muito bem que a gente fala mesmo que as plantas são sempre foram uma referência, né, para o ser humano. Então eu acho que assim, o que eu acho que se você está começando agora, né, procure fazer isso com bastante ética, bastante profissionalismo, porque você vai cuidar de pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. É verdade, Vi. E o resto vem junto, né? Se você sabe louvar o outro, né? Que você vai atender, vem junto. O resto aparece. Sim, é verdade, Vivi, que bacana, agradeço muito. Adorei essa perspectiva toda que você trouxe, assim, da educação e da pesquisa científica. Você tem muito contato, né? Você vive isso no seu dia a dia, então ter tido essa informação sua foi importante. Eu Vi, que agradeço. agradeço. Ah, imagina, eu adorei tudo. A gente precisa fazer isso mais vezes, Vi. Né, conversar e trazer essas atualizações para o pessoal aqui que acompanha tanto o podcast quanto os outros canais, e construir, né, essa comunidade da aromaterapia fundamentada na responsabilidade, no conhecimento. E eu sempre falo que quando
esse chamado da aromaterapia chega para a gente está assumindo uma missão que ela é muito maior do que só estudar aromaterapia. Eu acho que a gente assume também uma responsabilidade ambiental. Porque se eu não tiver responsabilidade ambiental, não cuidar da origem de onde vem o meu óleo essencial, eu estou contribuindo para destruir a fonte da minha ferramenta de trabalho. Né? Então a gente também tem que pensar nisso, né? Eu acho que você mexendo com a parte de educação, isso também deve fazer parte por isso do seu dia a dia. A palavra tem duas palavrinhas, aromaterapia. E terapia. Aroma para você conhecer as plantas, a parte de sustentabilidade, né, dos óleos, e terapia para saber que você vai cuidar de outras pessoas, né? Exato. Perfeito, Vi. Então, obrigada pelo seu tempo, obrigada por você ter trazido todas essas informações, toda a sua experiência. Eu vou pegar os contatos da Vi, vou deixar todos aqui na descrição do podcast. Se alguém tiver dúvida, dica, pede o curso de química dela, gente. E aí, quem precisar entrar em contato com a Vi vai saber como achá-la aqui nesse mundo digital, né, Vi? Então, obrigada mesmo de coração. E a gente, que agradeço. Obrigada, né, a todos vocês. A gente marca outros temas aí para você vir conversar com a gente. É sempre muito bem-vinda. Tá ótimo. Muito obrigada, Celinha. Pessoal, um beijo grande para todo mundo e até a semana que vem.